Olá pessoal, hoje nós vamos aprender um pouco testes de convergência de séries. Nossa primeira questão, pessoal, é essa série aqui, é a série de n igual a 1 até mais infinito, somatório, do arco tangente de n. Bom, existem vários testes de séries, mas qual será o mais indicado para esse tipo? Bom pessoal, a gente vai começar pelo mais simples, pelo um dos mais simples, que é a questão do teste de divergência, que é uma coisa que a gente já viu em cálculo A, os limites. Então o que a gente vai aplicar aqui? A gente vai pegar o nosso AN, que é no caso o AN sempre vai ser essa função aqui dentro, a gente não vai se preocupar com a série, tá certo? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o teste da divergência. Vamos relembrar. Então, pessoal, o nosso teste da divergência, o que ele pode nos dizer? Bom, eu vou calcular o limite de n tendendo ao infinito do meu AN, que eu já sei que é essa função, e se esse limite for diferente de zero, eu tenho certeza que essa série diverge. Porém, se for igual a zero esse limite, o teste é inconclusivo, então não posso dizer se converge ou diverge. Não. Então, pessoal, lembre bem disso, é inconclusivo, não quer dizer que converge ou diverge. Quer dizer que eu não sei o que acontece, eu não consigo identificar a convergência dessa série através desse teste. Então, nesse caso, eu vou ter que recorrer a outro teste, beleza? Então, vamos aplicar esse teste nessa função aqui. Mas antes, pessoal, lembra do gráfico do arco tangente? A questão é que, pelo gráfico, se você já conheceu o comportamento dessa função, você nem precisa calcular o limite, você já sabe o que acontece. Então vamos relembrar esse gráfico. Bom, pessoal, esse é o gráfico do arco tangente. Então, o que acontece se eu calcular o limite de n tendendo ao infinito dessa função aqui? É só trocar o x pelo n, pessoal. Então, o que acontece? Quando o meu n, no caso aqui, nesse gráfico aqui é o x, quando o meu x tende ao infinito, o meu arco tangente aqui ele vai se aproximar de π sobre 2. Quando eu aproximar o n ao infinito de arco tangente de n, é o mesmo comportamento. Então, o que acontece? Ele vai tender ao π sobre 2. Então, logo, como π sobre 2 é diferente de zero, a minha série diverge. Agora, pessoal, vamos analisar essa série aqui. Temos menos 1 elevado a n vezes uma função aqui, uma fração, tá certo? Bom, geralmente, pessoal, quando a gente está fazendo esses testes de série, vocês vão perceber um certo padrão. Essa série aqui, vocês podem perceber que esse termo aqui sempre vai estar alternando, a depender do n, alternando no sentido de sinal. Por exemplo, se o n aqui for par, esse número aqui vai ficar positivo, então toda a função vai ser positiva. Se ele for ímpar, a função vai ficar toda negativa. Então é uma série que alterna. E aí qual será o teste mais indicado para ela? Bom, pessoal, primeiramente, quando você já bater de cara com esse termo que alterna, você já corre para o teste da série alternada. Então vamos relembrar lá o teste da série alternada. Bom, pessoal, o teste da série alternada nos diz que se meu AN mais 1 for menor ou igual ao meu AN para todo n, e o limite de AN quando n tende ao infinito for zero, essa série converge. Tá, mas como é que eu descubro se meu AN mais 1 é menor que meu AN? Como é que eu faço isso? Bom, pessoal, uma forma de fazer isso é derivar, pessoal. Porque lembra lá quando a gente está aprendendo derivadas que quando uma função, uma certa função, ela é decrescente, a derivada dessa função ela é negativa, porque a inclinação, no caso da reta, a inclinação da reta vai estar assim, nesse sentido aqui, então ela é decrescente. Bom, pessoal, então vamos usar a mesma lógica para calcular aqui. Só que agora, pessoal, nossa n não vai ter o termo que alterna, tá certo, pessoal? O nosso termo a n agora vai ser somente essa função. Então, só com ela que a gente vai trabalhar,
tá certo? Então vamos fazer uma conversão aqui. Para não trabalhar com n, eu vou chamar o n de x, certo, pessoal? Então vamos ter a seguinte função, que é x dividido por x ao quadrado mais 1, e aí eu quero derivar ela. Então qual vai ser o nosso resultado? Bom, eu não vou nem explicar muito, sabe, que essa que vocês já viram em cálculo A. Basicamente regra do quociente. Bom pessoal, já derivamos aqui. Agora vamos analisar essa função. A gente sabe que o x é igual a n, então o n, pessoal, ele já dá na série aqui que ele vai de 1 até mais infinito, então ele nunca vai ser negativo. Lembre dessa informação. Então o meu x, que é igual a n, vai ser maior do que 1. Então vamos analisar a questão agora. A função aqui, a parte de baixo, se você for perceber, ela sempre vai ser positiva. Então não vou me preocupar com ela. O que eu quero é me preocupar com o sinal da função toda. Então, como ela vai ser sempre positiva embaixo, eu nem olho para ela. Eu vou olhar a parte de cima, tá certo? Aqui, se o x for 1, a função zero, não é isso? Que fica 1 menos 1 e ela fica zero, beleza. Só que o que acontece com o x a partir de 1? O x a partir de 1, 2, 3, indo para infinito, ele sempre vai ultrapassar esse primeiro termo aqui. Então, 1 menos um termo que é maior do que ele, vai ser sempre negativo, pessoal. Então, essa função toda é menor que zero, porque fica o sinal negativo. Então, sempre vai ser negativo. Então, logo, ela é decrescente, ok, pessoal? Agora, pessoal, precisamos calcular o limite, para saber se o limite é igual a zero, tá certo? Então, vou calcular aqui o limite do meu AN. Bom, pessoal, aqui para calcular esse limite tem várias formas de fazer, mas um macetezinho é você identificar a variável e os graus que ela tem. Como aqui tem n em cima e n ao quadrado embaixo, isso aqui vai ser a mesma coisa que n sobre n ao quadrado. Lembre que isso aqui só é válido para quando n tendendo ao infinito, porque por questões lá que vocês aprenderem a calcular. Se vocês forem perceber, esse 1 aqui vai ser insignificante quando o n tende a infinito. Então a gente pode desconsiderar ele, tá certo? Só que isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que 1 sobre n. E quando o n tende a infinito, um número pequeno dividido por um número muito grande, isso aqui vai tender a zero. Logo, o meu limite de n tendendo a infinito do nosso AN é zero. Logo, esse aqui foi checado, esse aqui foi checado, então a nossa série converge, pessoal. Bom, pessoal, nessa série a gente pode ver uma característica dela, que ela tem esse elevado a n tanto no numerador quanto no denominador, certo? Isso nos dá uma dica de que teste vamos realizar para conseguir determinar se ela converge ou diverge. Qual será o teste mais indicado para isso? Quando se tem n no numerador e no denominador, a gente pode perceber que podemos recorrer pelo teste da raiz, pessoal. Então, vamos lembrar um pouco do teste da raiz. O nosso teste da raiz diz o quê? O limite de n tendendo a infinito da raiz enésima do módulo do meu AN. Se ele for menor que 1, então minha série converge. Se for maior que 1 ou igual ao infinito, então diverge. Se for igual a 1, é inconclusivo. Então vamos aplicar esse teste nessa série aqui. Por que a gente escolheu esse teste? Bom, por conta dessa raiz enésima aqui, que ela sempre vai cancelar com o termo aqui elevado. Então, por conta disso, a gente já tem essa dica para usar esse teste. Beleza, pessoal? Então, toda vez que aparecer o n aqui, um termo elevado ao n, tanto em cima quanto embaixo, já corre para ela, pessoal. Bom, pessoal, aqui já perceba que tem um padrão. A gente cortou a raiz com os termos. Como aqui tá o tanto em cima quanto embaixo estava elevado a n, e a gente sabe que n vai ser sempre positivo, então, e essa função, no caso, vai ser sempre positiva, então a gente não precisa se preocupar com o módulo, é só realmente, literalmente, cortar.
beleza? Então aqui, como é que a gente vai resolver esse limite aqui? Calcular, pessoal. Vamos pegar os termos que vão para infinito, no caso, que é aqui o 5n e o n ao quadrado, beleza? Então isso aqui vai ficar o quê? É a mesma coisa, pessoal. Quando tender a infinito, ele vai se comportar da mesma maneira que 5n dividido por n ao quadrado. Porque o mais um não vai fazer diferença. É um termo ali bem pequeno com um termo muito grande. Então é como se ele fosse engolido pelos termos grandes, porque ele está tendendo a infinito. Então, pessoal, aqui o que acontece? Isso aqui vai ser a mesma coisa que 5 dividido por n. E aí é o mesmo caso que apareceu lá quando a gente estava calculando o limite da série alternada. É um número pequeno dividido por um número muito grande. Então isso aqui é igual a zero. E se é igual a zero, vamos olhar aqui na nossa tabelinha, é menor que 1. Então, converge. Nessa função aqui, não se assuste, é um polinômio aqui, né, de n e raiz, mas não vamos nos assustar com isso. Vamos primeiro analisar isso aqui. Vamos tentar entender o comportamento dessa série, tá bom, pessoal? Então, lembra lá que eu disse que só os termos de maior grau que vão importar na nossa série, no final das contas? Então, vamos usar essa estratégia para analisar essa função. Vamos tentar identificar para que equação ela vá se comportar. Porque vocês vão entender para que isso serve. Porque isso vai nos identificar qual é o teste que a gente vai utilizar para resolver essa série aqui. Qual é o melhor teste, no caso. Beleza? Então vamos analisar. Se vocês puderem perceber, os termos de maior grau, em cima é o n ao cubo e o embaixo é n à oitava. Tá certo, pessoal? Claro, tem a raiz, não esqueça disso. Então, vamos eliminar os outros termos e analisar somente esses dois termos aqui. Então, isso aqui vai convergir para quê? Perdão, desculpe usar a palavra convergir, né? Falando sério, vamos lá. Isso aqui vai se comportar como uma outra série, mas qual? Vamos identificar. Então, quando o n tende ao infinito, ele vai se comportar, no final das contas, como essa outra função aqui. Por quê? Porque os outros termos vão ficar muito pequenos se comparados a esse, tá certo? Então, vamos analisar. Isso aqui vai se comportar como o quê? Vamos resolver. N ao cubo, raiz de n à oitava vai ficar n à quarta. Isso aqui vai se comportar como 1 sobre n. Beleza. Então eu já tenho uma série que eu sei que ela se comporta parecido com essa. Não exatamente, mas parecido. E isso aí nos reflete ao teste da comparação, onde você pega uma série e compara os limites dela, tendendo ao infinito, dividido por uma série que é parecida com ela, que se comporta parecido. Eu vou escrever isso aqui para ficar mais fácil a visualização. O que esse teste da comparação nos diz? Vamos lá. Eu vou pegar séries que são parecidas e uma eu conheço, tá bom, pessoal? Essa série aqui é a série harmônica, então eu conheço ela. Eu sei que ela diverge, tá certo, pessoal? Ela diverge. Vou até colocar aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou comparar uma série que eu não conheço, que é essa série aqui da questão, vou dividir por uma série que eu conheço e calcular o limite disso, tendendo ao infinito. Se esse limite for maior que zero, ambas convergem ou ambas divergem. Então o que acontece? Eu vou pegar uma série que eu conheço, que eu sei a convergência dela, e vou comparar com uma que eu não conheço. E aí com isso eu consigo saber se essa série que eu desconheço a convergência, se ela converge ou não a partir da outra. Tá certo, pessoal? Então esse é o segredo, é o teste da comparação de limites. Então vamos aplicar. Nessa parte aqui, pessoal, eu só inverti, né? E multipliquei o n pelo numerador da função de cima, tá bom, pessoal? Inverti e multipliquei. Agora, pessoal, como eu já fiz a divisão pela fração aqui, eu vou fazer a mesma análise que eu tinha feito anteriormente. Eu vou pegar os termos de maior grau e ver no que eles vão dar, no caso. Então aqui em cima, o maior grau é o n elevado a 4, e embaixo é a raiz, no caso, de n à oitava. Então, vamos ter n à quarta. Beleza, pessoal?
Isso aqui é igual a n elevado a 4 dividido por n elevado a 4. Isso aqui é igual a 1. Então vamos ver na nossa tabelinha aqui do teste da comparação. N igual o limite de n tendendo a infinito dessa divisão de séries, né, foi igual a 1. Então o limite é maior que zero. Logo, ambas convergem ou ambas divergem. Só que eu já sei que meu BN diverge. Então, ambas divergem. Beleza, pessoal? Esse é o segredo para você usar esse teste. É você conhecer uma série e aí comparar com uma série que você não sabe se converge ou diverge. E a partir disso, eu consigo saber se ambas convergem ou ambas divergem. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço pela participação de vocês e pela contribuição aí nas curtidas, que eu sei que vai ter muitas. E é isso, galera. Obrigado.